A Jacinta é uma menina que um dia, e há um episódio que eu penso que demonstra bem quem é a Jacinta, na prisão de Ourém, que foi entre o dia 13 e o dia 15 de agosto, ela está a chorar e a Lúcia, para a consolar e para a estimular, pergunta: ó Jacinta, por que intenção é que queres oferecer este sofrimento? Para consolar Jesus? Para reparar o coração de Maria? Pela conversão dos pecadores? Pelo Santo Padre? Por que intenção é que queres oferecer? E ela diz: eu ofereço por todas, porque eu gosto muito de todas. Ou seja, a Jacinta é uma menina com uma grande sensibilidade para Deus, um grande amor à Eucaristia, como o Francisco, que é também um traço da espiritualidade de Fátima, um grande amor a Nossa Senhora, com a oração do Rosário, um grande amor aos pecadores e ao Santo Padre, por quem ela oferece orações e sacrifícios. Ou seja, a Jacinta tem assim um coração universal, tocado e movido pela compaixão para tudo o que é forma de sofrimento. E ela tem compaixão pelo Santo Padre que viu em sofrimento. A Jacinta teve 2 aparições privadas, só ela, do Santo Padre. O segredo todo toca muito, a visão do inferno toca muito, portanto ela quer fazer tudo o que pode, não apenas para ela ir para o céu, porque ela quer ir para o céu e sabe que vai para o céu, mas não concebe a ideia de ir para o céu sozinha. Ela quer que com ela vá toda a gente. Então faz sacrifícios pela conversão dos pecadores para que também eles vão para o céu. E, por outro lado, este grande amor à Nossa Senhora, que é um traço da espiritualidade da Jacinta. Portanto, vê-se na vida dos pastorinhos, no fundo, estes amores presentes na mensagem de Fátima, ou estas dimensões, a Santíssima Trindade e a dimensão trinitária, a dimensão eucarística, a presença de Jesus na Eucaristia, a centralidade do coração de Maria também na nossa espiritualidade como caminho que nos leva até Deus e como refúgio, uma espiritualidade, obviamente, tocada pela oração do terço todos os dias, que Nossa Senhora pede, este compromisso com a história da salvação, pela conversão dos pecadores e com a Igreja, pelo Santo Padre. Estas características vemos no Francisco e na Jacinta. A Jacinta, por sua vez, era mais sensível. Cada um é santo segundo o seu temperamento, não há moldes para cada santo. Cada um é santo segundo o seu temperamento, as suas características. A Jacinta era muito sensível à paixão de Cristo. A paixão de Cristo pelo mundo e pelos pecadores. A paixão quer dizer o amor apaixonado com que Cristo se entregou e até sofreu. E por isso a Jacinta tinha, portanto, muito esta particularidade, que já assinei até, da capacidade de sentir o sofrimento dos outros, de partilhar e compartilhar o seu sofrimento, de rezar por aqueles que sofrem, de rezar pela conversão dos pobres pecadores. E por isso ela, por exemplo, gostava então de andar num cordeirinho nos braços. Quando andava a pastar o rebanho, às vezes pegava num cordeirinho e andava com ela nos braços. E a Lúcia perguntava-lhe: mas porquê é que tu fazes isso? Ah, porque gosto de ser como Nosso Senhor, o bom pastor, que tratava com ternura o seu rebanho. E por isso ela também é a santa da ternura. A Irmã Lúcia. A Irmã Lúcia é uma história diferente, pela longevidade da sua vida. A Lúcia, Nossa Senhora tinha-lhe dito que ficaria cá mais algum tempo, que ela não esperou, que foi que fossem mais 80 anos, não é? Porque ela morreu com 97. Tem uma vida marcada por estas 3 características. Em primeiro lugar, uma vida completamente entregue a Deus. A Lúcia é uma mulher consagrada a Deus e vai ser religiosa e terminará como carmelita. E ela sente que este pedido lhe foi feito em maio, 13 de maio de 1917, quando Nossa Senhora lhe diz: quereis oferecer-vos a Deus? E ela diz: sim, queremos. Ela assume ao longo da vida que ali começa a sua entrega, o seu sim. De tal forma que vê-se no seu diário, nos seus escritos, nas suas cartas, nos seus livros, que de cada vez que ela sente que é para renovar o seu sim, ou porque está a ser religiosa nas Doroteias ou nas Carmelitas, ou porque a situação é difícil e há que ir à raiz da nossa entrega para voltar a dizer sim,
porque quando Jesus nos leva ao Calvário, ao nosso próprio Calvário, às vezes é difícil manter o sim, e a Lúcia vai mantê-lo até ao fim da vida. Sempre que ela sente necessidade de o renovar, é sempre a renovar o sim de 13 de maio de 1917. Portanto, a Lúcia, desde o dia 13 de maio de 1917, é uma pessoa entregue totalmente a Deus, consagrada a Deus. Para quê? E aqui ela tem a sua vocação no dia 13 de junho, para difundir no mundo a devoção ao coração de Maria. Algo que a Lúcia vai fazer até ao fim da vida. E podem dizer, olha, uma coisa estranha, vai ter que difundir no mundo a devoção ao coração de Maria e vai para o Carmelo. Exatamente. Para já isto mostra que o agir é de Deus, não é só da Lúcia. Mas por outro lado, a Lúcia, a partir do Carmelo, difunde com uma eficácia muito grande através dos seus escritos. Portanto, a Lúcia tem 4 livros publicados. Alguns foram escritos antes da sua vida de carmelita, mas são publicados todos posteriormente. Nos 4 livros há uma total difusão da mensagem de Fátima. Tem uma grande relação epistolar, portanto, um conjunto de cartas que vai estabelecendo com todos os setores da vida da Igreja para a difusão da mensagem. Ela escreve com o Papa, a partir de Pio XII escreve-se com todos os Papas, cardeais, bispos, núncios, embaixadores, presidentes e depois, obviamente, religiosos, religiosas superiores, provinciais. A Lúcia tem uma relação epistolar com um conjunto incontável de gente, sempre no sentido de transmitir a mensagem também. Portanto, há este difundir a mensagem. A terceira característica da Lúcia, e isto não quero resumir demasiadamente, mas se conseguirmos dividir, é sem dúvida uma total obediência à Igreja na figura do Papa, do Bispo e da sua superiora local. Esta obediência nasce-lhe da famosa 7ª aparição, que Nossa Senhora em maio disse: voltarei ainda uma 7ª vez. Esta 7ª vez foi em 1921, só a Lúcia, quando a Lúcia tinha ido ao Sr. Bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, que lhe tinha proposto, naquela altura, por uma questão de defesa da sua vida, que estava a ser muito chamada para fazer interrogatórios, portanto, uma questão de saúde até que se estava a abater pelo movimento que surgiu em Fátima. E, por outro lado, para que ela se pudesse formar, Dom José sugeriu-lhe ir para o Porto, para se formar e para se proteger um pouco. A Lúcia diz-lhe que sim, na casa episcopal, sem nenhum problema, mas ao chegar a Fátima e ao despedir-se dos lugares queridos que ela amava, a Loca do Cabeço, onde apareceu o anjo, o Poço do Arneiro, a segunda aparição do anjo, a igreja paroquial, onde foi batizada e fez a primeira comunhão, a Cova da Iria, os Valinhos, a Lúcia sentiu o seu coração apertar-se e ao chegar à Cova da Iria pensou: eu disse que sim ao Sr. Bispo, mas agora vou dizer que não, porque não consigo. E é nesta altura que Nossa Senhora lhe aparece, a sossega e lhe diz: vai por onde te manda o Sr. Bispo, esta é a vontade de Deus. E esta 7ª aparição vai configurar a Irmã Lúcia nesta atitude de base de obediência. É sempre em obediência à Igreja que ela vai tomar as suas decisões a partir daqui. Portanto, se há uma característica que sobressai na Lúcia de Jesus, é esta obediência, este esquecimento próprio para seguir aquilo que lhe é apresentado pelos seus superiores, até ao ponto da negação própria total, neste sentido em que Jesus dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esta é a Lúcia de Jesus. Obviamente que vai desenvolver a sua espiritualidade carmelitana. Os mestres do Carmelo, sobretudo Teresa de Ávila, Teresinha do Menino Jesus, Isabel da Trindade, São João da Cruz, marcam-na. E ela tem esta espiritualidade, no fundo, própria de Fátima, vivida na clausura. O amor à Santíssima Trindade. A Lúcia é uma mulher muito centrada em Deus, na Santíssima Trindade, com muito amor por Jesus e a Eucaristia. Ela gosta imenso da Quinta-feira Santa, por exemplo, é o dia que ela ama no ano, porque é o dia da instituição da Eucaristia. Obviamente o amor a Nossa Senhora, quer dizer, ela vive toda a vida com ela. Este amor ao terço, à devoção do terço, à oração do rosário que ela faz e que estimula os outros a rezar. E o Papa é para ela Cristo na Terra, o doce Cristo na Terra, sem dúvida, é para a Lúcia de Jesus. E é bonito ver, por exemplo, a relação de amizade, posso dizer assim, que desenvolveu com o Papa João Paulo II. A troca de cartas entre os dois, de bilhetes, de saudações que enviavam por portadores, presentes, morrem no mesmo ano. É muito bonita a relação que a Lúcia vai desenvolver com o Papa João Paulo II. Com todos os Papas, mas particularmente com João Paulo II, talvez por ser um pontificado longo, talvez porque o Papa também se ligou muito a Fátima depois daquele 13 de maio de 81. Mas a Lúcia não faz distinção de facto. O Papa é o Papa, ela ama-o. Desde
nós que temos registro no seu diário, desde o Papa Pio XII, é o doce Cristo na Terra, qualquer um deles, e ela ama-os da mesma forma. Não há distinção nenhuma na Lúcia de Jesus do amor ao Papa. A personalidade não conta para ela. É o doce Cristo na Terra, ela ama-o, não há diferença, e por ele se entrega e por ele faz sacrifícios. Por sua vez, a irmã Lúcia recebeu uma outra missão. Ela ficou durante muito tempo. Nossa Senhora disse-lhe: tu vais ficar, porque vais tempo, porque Jesus quer que tu espalhes a devoção ao meu Imaculado Coração. E ela entendeu que esta seria a sua missão, e entendeu toda a sua vida como uma vocação e uma missão para dar a conhecer o coração imaculado, o amor materno de Maria, e sobretudo também compreender o amor de Deus através da Santíssima Trindade. A Mãe de Misericórdia desceu até nós, Senhor, para nos introduzir no oceano do Teu amor, onde essa chama ardente nos fará viver para sempre esse mistério do amor dos três por mim. Passou por sofrimentos na incompreensão da família, às vezes até dentro da própria congregação, o não ser compreendida, mas sempre com a confiança naquelas palavras que Nossa Senhora lhe tinha dito: não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Lúcia é o símbolo vivo, porque ela mesmo no convento continuava ativa, portanto, foi sempre até há pouco tempo, e agora há de continuar a ser, com certeza, o grande símbolo de Fátima. Foi com ela que Nossa Senhora falou, a Lúcia fez, curiosamente, a pergunta mais direta que ele fez foi exatamente quando é que acaba a guerra. Cá está outra vez a paz a funcionar. E foi a Lúcia realmente a grande mentora dos três. A primeira pagela que surge, só surgem as duas pastorinhas, nem sequer o Francisco é referido, só emendam passado uma semana, e então é que aparece o Francisco, precisamente devido às diferentes visões que têm uns e outros. Agora, Lúcia sempre foi interventiva. Se nós repararmos, ou se nós lermos os escritos de Lúcia mantém-se atenta ao seu tempo. Lúcia não se inibe de escrever ao Salazar, Lúcia não se inibe de escrever ao Papa, a dar recomendações. Lúcia, inclusivamente, tem uma mensagem muito gira em que diz ao Salazar que, se calhar, repara ao pormenor que isto vem, os fatos de banho, se calhar, são demasiado curtos para ir para a praia. Portanto, é uma personagem que, embora estando no convento, é demasiado atenta a tudo aquilo que se passa e tem uma atitude interventiva muito clara e acompanha de muito perto. Vou dar um outro exemplo muito claro. A aparição do anjo deu-se numa suposta gruta, e só quando ela veio a Fátima é que ela disse que não tinha sido naquela gruta, tinha sido na outra, e portanto houve a ratificação. Ela esteve preocupada exatamente em acompanhar sempre Fátima e em procurar, digamos assim, extrapolar tudo aquilo que ela considerava que era a verdade. Não só naquela altura, pronto, faz as memórias a pedido, quer do bispo, quer, portanto, de outras entidades eclesiásticas, mas depois tem uma série de cartas epistolares muito claras e algumas delas engraçadas, se é que podemos utilizar esse termo, sobre a vida que nós vivemos. Portanto, não foi uma pessoa que viveu afastada do mundo, foi uma pessoa que viveu claramente neste mundo. Também ter uma intervenção direta na sua comunidade. Era ela que tratou da construção de diversos apartamentos, ou se quiser, diversos aspectos relacionados dentro do convento. Era ela que assumia, portanto, também a direção de tudo isso. Portanto, era uma personagem bastante ativa e também interessante sob esse ponto de vista. Eu creio que com estes modelos de Francisco, da Jacinta e da Serva de Deus Lúcia de Jesus, olhando para eles e procurando imitar o seu caminho, estamos seguros que viveremos a mensagem de Fátima e estamos seguros também que seremos um dia santos. Fátima é sempre uma chave de leitura. Esta mensagem de paz, tranquilidade, que leva a uma pessoa que não sendo católica, tem quando vai ao recinto do santuário. Mas o que sobressai tudo isto é a paz. E essa paz é um bem comum a todas as pessoas. Todas as pessoas falam nisso, mas todas as pessoas, quando querem encontrar paz, vêm realmente a Fátima
e têm encontrado essa paz. E daí Fátima ser um símbolo mundial, onde quer que nós vamos, qualquer que seja o país, nós encontramos facilmente uma Nossa Senhora, encontramos facilmente esta ligação, esta intercessão, se quiser, divina, entre Nossa Senhora, que está aqui para nos proteger e está a fazer esta tal ligação popular, que é uma ligação popular muito orientada já hoje em dia, mas é uma ligação muito popular e que intercede por nós. Daí a vir tanta gente a Fátima. A atualidade da mensagem é o seu horizonte histórico universal. Não é uma mensagem restrita, mas diz respeito à história do mundo e à história da Igreja. Refere-se à humanidade ameaçada pelas duas grandes guerras mundiais, com os genocídios, as vítimas inocentes. É o grito de dor da mãe pelos sofrimentos dos seus filhos. Depois refere-se a nações concretas, entre as quais, por exemplo, a Rússia e a consagração da Rússia. Refere-se também às perseguições à Igreja, tanto à Igreja perseguida, à Igreja dos Mártires do século XX e à grande causa da paz. Isso hoje tem atualidade, por exemplo, nós no Ocidente não sentimos porventura mais a perseguição, mas vivemos uma cultura de indiferença, a indiferença religiosa, quer dizer, perdeu-se o sentido da presença de Deus na vida das pessoas, na vida da sociedade. Isso é um desafio também para os cristãos, para serem testemunhas corajosas e convictas do Evangelho, como foram os mártires. E depois a grande causa da paz, que o Papa Francisco põe diante dos nossos olhos, quando fala que estamos a viver uma terceira guerra mundial em episódios, quer dizer, espalhada aqui, ali e além. A mensagem de Fátima tem esta dimensão mística, dar a primazia de Deus no coração das pessoas, e a dimensão profética de converter os corações e transformar o mundo e construir um mundo pacífico e fraterno. Fátima para mim é uma grande provocação, porque como jornalista nós somos chamados a avaliar as coisas que se passam, as notícias que chegam e a escolher o que é bom. No fundo, fazer este discernimento já nos aconselhava São Paulo. A verdade liberta, e muitas vezes o discernimento, como é que se transmite este fascinante desafio do que é anunciar a verdade, isso às vezes não é fácil. E Fátima, no meu caso, é muito educativo por causa desta dimensão justamente da descrição, de ser discreta. Porque nem sempre as coisas que são mais imediatas à vista, sei lá, o comércio, aquelas coisas que os jornalistas gostam muito, as promessas, nós devemos sempre ter esta preocupação de saber olhar para além das aparências. Porque os olhos do coração são mais importantes muitas vezes. O próprio Bento XVI já alertava isso, que era fundamental saber olhar com os olhos do coração. E isso dá mais trabalho. Portanto, Fátima, se conseguirmos muitas vezes ultrapassar a aparência das coisas e tentar olhar com os olhos do coração, consegue-se muito mais, por um lado, crescer do ponto de vista humano e depois conseguir ajudar os outros também a encontrar o que verdadeiramente vale a pena em Fátima. E para mim o que vale a pena em Fátima são muitas coisas, que é, por um lado, um chamamento de conversão pessoal, mas também tem a ver com a identidade dos povos. Por exemplo, sabemos por causa de Fátima que os povos também têm uma vocação, as nações têm uma vocação específica. O João Paulo II dizia muito isso, e nós sabemos que há um anjo de Portugal, quer dizer que Portugal, como tal, tem uma vocação, assim como as outras nações. E a questão da realidade da Igreja, da profunda atualidade da mensagem, que não é nada complicada e que é exigente para o futuro da Igreja. Portanto, é um tesouro precioso que nós temos e que a mim me corresponde muito. Porque a mensagem de Fátima, também as três partes do segredo, se assim quisermos considerar, o que é, afinal de contas. Aquelas crianças conheceram o céu. Quando Lúcia perguntou à senhora de onde é vosso Messê, naquela linguagem da Serra da Aire, a senhora responde: sou do céu.
Portanto, eles têm uma visão do céu e tudo aquilo que depois os pastorinhos dizem sobre a luz, com que a Senhora apareceu, a luz, com que foram envolvidos, tudo isso tem a ver com o céu. Mas também conheceram o seu contraste. O contraste do céu, naqueles minutos de visão pavorosa do inferno em que a vida se pode tornar e em que muitas vezes se transforma. Ora bem, e como é que se ultrapassa esse contraste? Ultrapassa-se com o Imaculado Coração de Maria, ou seja, tendo em relação a Deus os sentimentos de acolhimento total, de correspondência inteira, próprios da Mãe de Jesus. Fazendo este caminho, de regressar ao céu pelo Imaculado Coração de Maria, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais graves que sejam as vicissitudes da história, como aquela caminhada na igreja, com o Papa à frente, que a Lúcia conta na terceira parte do segredo, em que o próprio Papa é atingido, como foi João Paulo II, em 1981, a vitória é do Imaculado Coração e acaba com uma bênção, criar para nós um bom prognóstico de futuro, assim que respondamos para que seja mais depressa. E eu creio que 100 anos depois, hoje, esta mensagem é ainda mais urgente, porque já não há só o perigo do comunismo, como naquela época, e quando Nossa Senhora fala em comunismo, a Lúcia assim o explicou, está-se a referir ao ateísmo subjacente, portanto esta vida sem Deus. Hoje há muitos mais desafios à nossa fé, ao terrorismo, à perseguição religiosa. Em tantos países, nossos irmãos, não é possível viver a fé em paz, são perseguidos. O próprio consumismo e o materialismo e a vida que temos no mundo ocidental, cheia de conforto e de todos os bens materiais, também em alguns lugares e alguns setores fragilizou esta presença de Deus no ser humano. Ou seja, há muitos ismos para os quais é preciso hoje também, a Nossa Senhora conta com a nossa oração, com a nossa vida entregue, para que Deus seja Deus na existência humana, sendo por isso o homem muito mais homem. Porque, no fundo, só quando o homem está em plena união com Deus e em comunhão com Cristo é ele mesmo totalmente ser humano, em toda a sua plenitude e dignidade. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfémias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação, a todos os que, no primeiro sábado de 5 meses seguidos, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem companhia durante 15 minutos, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Devoção dos 5 primeiros sábados. E temos aqui uma outra grande dimensão da mensagem de Fátima, que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Muitas vezes, quando olhamos para a devoção ao Imaculado Coração de Maria e tentamos perceber, mas o que é isto de ter devoção ao Imaculado Coração de Maria, a resposta, por vezes, pode ser muito superficial. E poderemos achar que ter devoção ao Coração de Maria é apenas vir ao Santuário de Fátima ou outra igreja onde haja uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e colocar umas velas e umas flores, ir em peregrinação a pé, e que é suficiente, que já se tem devoção. Ora bem, por flores, por velas, vir a pé, são elementos importantes da devoção mariana, mas não podem ser exclusivos. Ou seja, eu não posso pensar que por fazer isso apenas sou devoto de Nossa Senhora. Não. A devoção a Nossa Senhora é muito mais profunda e muito mais íntima. E de novo me deixo ajudar pelo cardeal Ratzinger, no seu comentário ao Segredo de Fátima. Ele assume que a segunda parte do segredo é de facto esta importância da devoção ao Coração de Maria como solução apresentada por Deus para o sofrimento humano, temporal ou escatológico. O então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé assume que a solução apresentada para tudo aquilo que os pastorinhos veem é o Coração de Maria, a devoção ao Coração de Maria. E ele explica que ter devoção ao Coração de Maria significa, mais do que outra coisa, imitá-la. E imitá-la naquela atitude de coração que ela teve, que lhe permitiu que o seu coração fosse sempre imaculado. E qual é esta atitude do coração de Maria, de Nossa Senhora, que lhe permitiu que o seu coração fosse sempre imaculado? Foi ter sido sempre fiel a uma frase que ela disse a Deus quando o anjo Gabriel a visitou. Fiat,
faça-se em mim segundo a tua palavra. E o cardeal Ratzinger explica que ter devoção ao coração de Maria é perceber que este faça-se em mim segundo a tua palavra, ó Deus. Quando eu faço com que esta frase seja o centro da minha existência, o centro conformador de toda a minha existência, o que dá unidade interior a todo o meu ser, unidade à minha vida, ou seja, quando a minha vida pretende apenas ser este responder a Deus, fazendo sempre a sua vontade, então eu aproximo-me daquela atitude do coração de Maria que permitiu com que o seu coração ficasse sempre imaculado. Ou seja, o devoto do coração imaculado de Maria é alguém que procura, em primeiro lugar, imitá-la, nesta total conformação da sua vontade com a vontade de Deus. Outro aspecto é a confiança. Então a Lúcia, após este mês de sofrimento, pede a Nossa Senhora com muita simplicidade que a leve para o céu, que já estava a ser pesado tanto sofrimento. E Nossa Senhora diz que em breve levava o Francisco e a Jacinta, mas que ela ficava cá mais algum tempo, porque Jesus queria servir-se dela para a fazer conhecer e amar, porque Jesus queria estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. A Lúcia, que estava a acabar de viver o seu momento mais importante de vida, que era o conhecer a sua vocação, de qualquer forma fixou a primeira parte e não a sua vocação. Fixou a parte de que o Francisco e a Jacinta iam morrer em breve. Então reage com muita espontaneidade e pergunta à Nossa Senhora, então eu fico cá sozinha. E esta experiência de solidão é transversal ao ser humano. Todos nós, de vez em quando, temos a sensação de que estamos sozinhos. Ainda que a nossa família seja maravilhosa, tenhamos uma comunidade religiosa fantástica, ainda que estejamos rodeados de muitos amigos, há momentos de solidão, onde às vezes até podemos sentir que nem o próprio Deus nos acompanha, que nem sentimos Deus. Este abandono que o próprio Jesus viveu na cruz do Pai. Sentiu-se abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? Portanto, nestes momentos, Nossa Senhora quer ser para nós o que respondeu à Lúcia. Quando ela disse, eu fico cá sozinha, Nossa Senhora disse, não, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Ou seja, ter devoção ao coração de Maria é confiar nesta promessa. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio. É a dimensão da confiança. É curioso que o Papa João Paulo II, em 2002, quando lança a sua carta sobre o Rosário, Rosarium Virginis Maria, que eu aconselho vivamente a lerem, há duas intenções apenas que o Papa confia ao poder da oração do Rosário, que é a intenção das famílias e da paz. Ou seja, o próprio magistério da Igreja tem assumido ao longo dos diversos Papas esta ligação do Rosário com a paz. Contemplamos Jesus com os olhos de Nossa Senhora, com o seu coração. O coração de Maria que guardou todos os mistérios da vida de Cristo, como nos diz o Evangelho de Lucas. E contemplando Cristo no Rosário, contemplamos aquele que é a nossa paz, diz João Paulo II. Contemplamos o Príncipe da Paz. E, portanto, assim vamos aprendendo a ser como eles, instrumentos de paz, pacificadores. Por outro lado, e isto digo eu acho que a oração do Rosário pacifica-nos. Pacifica a nossa pessoa interior, o nosso coração. Também quando rezamos em família, pacifica as relações familiares, ajuda a construir a relação familiar, a fortificar. E isto, pensando na sociedade humana, conseguimos extrapolar. Quando uma igreja reza unida, quando um povo reza unido, reza a oração do Rosário, sem dúvida, o Senhor envia a paz, porque contemplamos Cristo, Príncipe da Paz. Se Nossa Senhora diz, quero que rezem o terço, para que abrande a guerra e venha a paz, porque só ela lhes pode valer, eu gosto de confiar. Pronto, Nossa Senhora pede, eu faço. E eles já saberão o porquê, explicar o porquê. Eu faço, a minha parte é fazer. E a nossa parte está, de facto, ao alcance da nossa mão.